se eu fosse fazer uma previsão para os próximos tempos, eu diria que, sem sombra de dúvida, a nova tendência, ou a tendência do momento, chame como quiser, é o estoicismo. Porque nessa nova era da inteligência artificial, que se iniciou agora, o que vai acontecer vai ser o seguinte, né? Primeiro deixa eu me apresentar aqui, eu já gravei um vídeo, né, falando sobre é importante você fazer o que você quer. E nesse aqui eu quero apresentar o estoicismo. É um vídeo um pouquinho longo, pode ficar. Mas eu acho que se você quer entender essa nova tendência, se você quer entender como que o passado vai voltar a ser uma tendência, como o estoicismo vai voltar, sugiro que você veja o meu vídeo aqui e assista. O que você sabe sobre o estoicismo, né? Da onde você já viu falar? Provavelmente você já viu algum vídeo aqui do YouTube. Aqui tem diversos youtubers que falam sobre estoicismo. E eu quero que você deixe aqui nos comentários, porque um dos objetivos desse canal aqui é criar uma comunidade humana, onde a gente compartilha vivências pessoais. E se você puder deixar aqui da onde você ouviu falar sobre estoicismo, vai ser bastante interessante, porque a gente tem que ter um início, né? Eu acho que milhares de pessoas, milhões, já viram falar sobre estoicismo, né? Então, você já ouviu falar sobre estoicismo? Prosseguindo aqui com a nossa aula, o porquê você deveria estudar estoicismo? Bom, vamos lá. O ano é 2025. As inteligências artificiais estão bastante desenvolvidas, né? Elas chegaram no patamar nunca antes visto na história. São capazes aí de criar vídeos, de elaborar roteiros para vídeo como esse, personalizados, fazer capas para vídeo no YouTube. Resumindo, até mesmo programar computadores. Até os programadores aí, alguns estão preocupados que ela pode fazer o código-fonte muito melhor do que uma pessoa. Então, tipo, por que você deve estudar o estoicismo? Porque, para pensar, em um mundo onde nada é certo, onde tudo é fluido, cada dia você precisa de aprender uma nova habilidade, você tem que ter a paz de espírito. E essa paz de espírito e comunidade você vai encontrar no estoicismo, que é uma filosofia, que ela não é uma filosofia igual a uma religião. Ela é uma filosofia prática do dia a dia. E ela justamente fala que a gente não deve se preocupar com o que não está no nosso controle. Ou seja, a gente tem que se adaptar a essas novas tecnologias, né? E a partir daí, a partir dessa adaptação, certamente que a gente vai conseguir sobreviver ou viver bem durante essa era aí, né, da tecnologia. É um vídeo bem simples, o intuito é simples, né? Mas a profundidade é bem grande desse assunto. Vamos lá, vamos continuar. O estoicismo foi criado em 334 a.C. por Zenão de Sítio. Então eu quero que você imagine, né, mais de 2.334 anos atrás, o sujeito, né, chamado Zenão, criou o estoicismo. E ele cria o estoicismo naquela época, derivado da filosofia socrática, da filosofia do platonismo, que é baseada na questão do logos, do raciocínio, de tomar as melhores decisões possíveis, de acordo com que o universo joga em cima de você, que é o que a gente pode fazer. Por exemplo, muita gente tem medo de perder o emprego pro IA. Não vai adiantar nada, cara. Ou mulher, você vai ter que... Ou seja lá quem esteja assistindo lá. Enfim, você vai ter que se adaptar. Não tem muito o que você fazer. Você vai ter que aprender a usar o ChatGPT. Você vai ter que aprender a usar o Google Gemini. Você vai ter que aprender a usar isso a seu favor. Por quê? Porque senão você vai ficar para trás, né? E isso os históricos ensinavam lá atrás. O próprio Zenão, 334 anos, pegava que a gente não está no controle das coisas. A gente só escolhe como que a gente vai reagir ao que o cosmos vai jogar na nossa vida.
E também existe essa questão, né? Você só vai saber reagir, porque a gente não está no controle. São milhares de variáveis, são centenas de IAs que trazendo para os dias de hoje sendo criados. É um mundo totalmente novo. Então, por que você deve estudar estoicismo? Porque o nosso amigo Zenão, 364 anos atrás, ele dizia: porque você tem que se adaptar aos tempos e mais do que isso, você tem que entender o que você pode fazer nessa nova realidade. Porque o mundo é como um rio. Cada vez é uma água nova, cada minuto não é a mesma água. E você tem que entender o que você pode fazer, como você vai se posicionar nesse mundo de inteligência artificial. Você já parou para pensar que talvez você vai perder seu emprego? Talvez você não parou para pensar, mas daqui uns 60 anos no máximo, tudo vai ser IA. Robôs trabalhando, né? Porque essa tecnologia vai se tornar mais barata. E apenas as pessoas que se adaptarem através do estoicismo, na minha opinião, aqui falando, elas vão conseguir, tipo, se desenvolver mesmo nesse mundo. Aqui tá o meu apagadorzinho. Vamos continuar. Aqui é desse jeito mesmo, não tem perfeição. Tô gravando aqui com minha blusa. E vamos que vamos, embora. Aqui, ó, no desenvolvimento, eu trouxe uma frase para vocês, né, do Epicteto, que é um dos precursores dessa filosofia, né? Tem um manual dele que eu estou estudando que é bem interessante. Ele fala justamente sobre essa questão, né, de como que a gente não pode se preocupar com o que não está além do nosso alcance, né? E tudo que eu fizer aqui vai ser com base nas obras do Epicteto que eu estou estudando. Eu trouxe hoje para vocês uma frase aqui dele. Não se preocupar com o que não está ao seu alcance, mas sim com o que está. Aliás, não se preocupar com o que não está ao seu alcance, mas sim com o que está. Bom, essa frase aqui eu trouxe mais para você refletir, sabe? Você que assistiu até agora aqui no vídeo. E acredite, isso não vai ser um perca de tempo, você vai ver no futuro, né? Que poucas pessoas sabem interpretar a filosofia estoica assim, de um ponto de vista pós-moderno, que é a nossa era. Eu sou formado em História e eu sei que a gente está vivendo uma nova revolução industrial. E eu estudei e achei o estoicismo a principal ferramenta para a gente lidar com isso, sem prejudicar o nosso psicológico. Porque imagina, você está lá trabalhando, tipo, você pode perder seu emprego a qualquer momento, por amanhã seu psicológico vai pro ralo, não vai? Se você não aprender a se adaptar. E essa frase do Epicteto vai justamente nessa linha. Quantas vezes a gente se preocupa com uma coisa que não está no nosso controle? Por exemplo, muita gente tem medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de bater o carro, de perder. Mas na verdade, né, são muitas circunstâncias, a gente não está no controle de tudo. E a gente tem que aceitar que a gente só pode mudar o que a gente é, o que está nas nossas ações. Por exemplo, se você é uma pessoa que sonha ficar shapeado, eu tô meio gordinho, você vai ter que se esforçar, né? Isso é uma ação sua, você vai ter que ter disciplina de acordar todo dia cedo, puxar ferro, fazer abdominal, né? Tô quase dando uma sarrada aqui quando eu falei isso. Mas, cara, você vai ter que lutar por aquilo ali, vai ter que, de fato, ralar para ter aquele corpo definido, nada de graça. E isso está no seu alcance. Então, o que está no seu alcance? Né? No nosso alcance. As nossas ações. Por exemplo, o seu corpo você pode mudar. Basta você parar de comer menos, começar a fazer as flexões sarradas. O bom humor, aliás, é uma boa prática estoicista, viu? A gente tem que ter o bom humor. Se você tiver de mau humor aí, você já vai ser atrás, meu companheiro. Porque quanto mais bom humor você tiver, mais longe você vai conseguir na vida.
Se era pra você viver 60 anos, você vai ter os 100 com qualidade, com bom humor. Então, eu sou uma pessoa que era mal-humorada, rancorosa, né? Até que eu percebi a minha vivência, que quanto mais bem-humorado eu era, melhor eu me saio nas atividades, no estudo, toda essa questão do bom humor. Então, assim, 2 pontos que o estoicismo prega, o Epicteto, que era o Epicteto nasceu e era um servo romano, né? E ele era tão inteligente que ele conseguiu, mesmo sendo servo, que era uma condição abaixo na sociedade romana, o Epicteto conseguiu se tornar um dos maiores filósofos da história, né? E ele conseguiu fazer isso através do estoicismo, né? Ele tinha uma academia estoica, uma comunidade estoica, que eu me inspirei para fazer esse canal. E justamente daí de trazer uma academia estoica, só que online. Nós estamos após uma modernidade, vamos fazer isso de maneira online, vamos seguir com a filosofia do Epicteto. Eu sou uma pessoa humilde, eu só quero seguir o que esse cara já fez, voltado para hoje, né? E resumindo aqui os 2 pontos, né? Eu quero deixar bem claro que o que não está no seu controle, você não pode se preocupar, você tem que colocar na sua mente. Não está no meu controle, eu não vou preocupar. Não depende das minhas ações. É inútil você se preocupar, é um ponto de vista lógico, né? É a lógica dos gregos antigos. Se você não pode mudar uma coisa, você não vai se preocupar. Se você não pode mudar uma montanha, obviamente é inútil sua preocupação, porque mesmo que você morra de preocupação, você não vai conseguir mudar uma montanha de lugar, por exemplo. Agora, o que você pode mudar, por exemplo? Você pode esculpir uma pedra e tornar ela uma obra de arte. E aí está no seu controle, depende das suas ações. Então, esse é um ponto bem importante, eu quero que você grave na aula de hoje. A questão é a seguinte, você tem que entender. Não se preocupar com o que não está ao seu alcance, mas sim com o que está. Não sou eu que estou falando, quem está falando é o Epicteto. Mais de 2.000 anos atrás. Ele foi depois do Zenão, né? O Zenão foi o precursor, mas 2.000 anos atrás, o próprio Epicteto já dizia pra gente isso, né? E a gente perdeu isso. Por que a gente perdeu isso? Porque a gente vive num mundo moderno, onde as pessoas não param pra pensar. Você fica o dia inteiro aí no WhatsApp, no TikTok, vendo um monte de coisas sem profundidade. Não vê um vídeo desse que vai demorar um tempinho a mais, mas que pode te agregar alguma coisa, né? Então por isso a gente perdeu essa noção, né? A gente não pensa mais igual um grego antigo. Por quê? Porque a gente tem excesso de informação, a gente não tem tempo para parar pra pensar. Os gregos se juntavam em comunidade de gente para debater as coisas, imagina que legal. Eles se juntavam em grupos de 100 pessoas e ficavam debatendo 10. Era isso que o Epicteto fazia. E eles discutiam os problemas do tempo deles, né? Seria uma coisa errada eu pegar e falar como se fosse no passado, porque a gente está vivendo no dia de hoje. E o Epicteto, eu tenho certeza que se ele tivesse nascido hoje, ele ia falar sobre a inteligência artificial. Então, sobre inteligência artificial, sobre a questão de política atual. Então, a gente tem sim que se posicionar. E mais do que isso, a gente tem que estudar o estoicismo sobre uma ótica pós-moderna, né? Que é a minha ótica. E esse é meu papel. Não sou um Epicteto, nunca vou ser, mas eu vou ser algo parecido. Algo parecido. É até a música do Skank. E aqui, ó, Sofia Sabedoria. Sofia. Quantas Sofias e a gente já não se apaixonou na época da escola, aquela Sofia bonita. Tô brincando. Mas Sofia geralmente é nome de menina bonita. Quem tá aí vendo meu vídeo vai entender. Sofia Sabedoria. Por que eu tô brincando com isso? Filosofia, né? Significa amor à sabedoria. E a Sofia, que é a sabedoria, ela é a coisa mais importante na sua vida, que você despreza todo dia.
E o desprezo. Ah, mas isso aí parece um papo idiota. Não. Sabe por que a gente despreza? Porque a gente não vive de maneira sábia. A gente não para e senta para resolver os nossos problemas. A gente quer resolver tudo de uma vez. A gente quer agir no impulso, na ansiedade, né, muitas vezes. E os gregos antigos, estoicos, eles pregavam que a gente devia agir de acordo com a sabedoria, com a sofia. Eles até cultuavam a Atena, que era uma deusa da razão. Porque a razão, ela vai simplesmente te apontar o melhor caminho. Por exemplo, nessa era da inteligência artificial, se você for um sábio, você vai sair na frente de muita gente. Por quê? Porque, por exemplo, ninguém parou para pensar em como usar a inteligência artificial ainda. Por exemplo, como usar para a gente potencializar nossas metas, como usar para ganhar dinheiro. Já parou para pensar isso? Você fica ali conversando com o chat GPT, mas você nunca parou provavelmente para pensar. Ou já parou, você é inteligente, sei que você é. Ou você já parou para pensar, porém, você nunca se aprofundou em como ganhar dinheiro com o chat GPT, em como usar a inteligência artificial para otimizar o seu trabalho. Você não parou para pensar como que a tecnologia tem o potencial de melhorar a sua vida drasticamente. A tecnologia, se você souber usar ela de verdade, você vai ser na frente de muita gente. Isso vai a nível pessoal, empresarial e nacional. Por exemplo, se você é uma empresa que investe em inteligência artificial e como usar ela para otimizar os seus processos, obviamente você vai ser na frente. Se você é um país, a China, a China era um país pobre, está rico agora. Por quê? Porque investiu em tecnologia. E a tecnologia te dá um salto que te deixa na frente dos outros. Entendeu? E a nível pessoal é a mesma coisa. Então, tipo assim, a nível pessoal, empresarial, você tem que usar a tecnologia a seu favor. E eu tô falando isso por quê? Porque isso é a sofia, a sabedoria. A sabedoria é você usar o que pode ser usado ao seu favor. Você pegar os limões, espremer e conseguir o máximo de suco possível. É você sofrer o menos possível nessa vida. Isso é sabedoria. Isso não sou eu que estou falando de novo. Isso quem está falando são os gregos antigos, né? E os gregos antigos são a civilização que moldou a nossa. Você sabe disso, né? Você é inteligente, você estudou. Ou espero que tenha estudado. Mas enfim, qual que é o meu objetivo com isso? O objetivo é o seguinte. O objetivo aqui é criar uma comunidade estoica na pós-modernidade. Por que criar uma comunidade estoica se muita gente faz isso? Você pode estar pensando. A minha comunidade é diferente de tudo que você já viu. Ela é feita para você, não para mim, não para os gregos antigos. É feita para você sofrer o menos possível e para você conseguir tomar as melhores decisões na sua vida. Eu tô um pouco resfriado, meu nariz tá meio ardendo. E falando em sabedoria, depois eu tenho que tomar um limãozinho com mel. E tá passando um helicóptero agora aqui no fundo. Mas eu não vou editar o vídeo. Então é o seguinte. Vou até falar mais alto um pouquinho aqui. É o seguinte. Essa comunidade você vai comentar até aí embaixo. Ou você vai compartilhar com seus amigos até um objetivo de brindar você para que você possa viver nessa era pós-moderna da maneira mais boa possível. Para que você possa aprender a ganhar dinheiro, para que você possa aprender a usar a inteligência artificial ao seu favor. É uma comunidade estoica para a gente debater os problemas da atualidade. Então, meu objetivo não é só ganhar dinheiro, nem muita gente. O objetivo é criar uma comunidade estoica aos mods de quem? Aos mods do nosso querido Epiteto, que é o pai de todas as minhas ideias. Ele
Pra mim, é um dos homens mais importantes da história. Um cara que era servo e consegue se tornar um filósofo influente e dava lições para imperadoras. Ele chegou a trabalhar para imperadores romanos, as pessoas mais poderosas da história. E a minha comunidade objetiva é essa, é ressuscitar o estoicismo, só que na modernidade, com a tecnologia. Fazer uma coisa nova para vocês. E esse que é o objetivo da minha comunidade. Colocar você em primeiro lugar e aprofundar o estoicismo prático na nossa comunidade. Depois eu vou criar um grupo de WhatsApp, vou criar um grupo no Instagram. Vocês vão entrar de graça lá. E a gente vai debater como os gregos antigos, né? A minha ideia é ficar ali conversando sobre nossos medos, as nossas frustrações, as oportunidades, as coisas boas da vida. Fazer como os gregos, simplesmente sentar, dialogar entre humanos. Isso aqui é feito para humanos, não é feito para inteligência artificial. É para a gente mostrar como a gente se sente, sobre as nossas emoções também. É sobre racionalidade? É, mas também sobre nossas emoções. Então, o meu objetivo é criar uma comunidade estoica. Uma comunidade como uma igreja? Não. Uma comunidade como uma comunidade estoica, que você vai refletir. Para mim não importa se você é ateu, se você é religioso. Para mim tudo que importa é você aprender que existe meios de você evoluir nessa nova era. E eu sou seu professor nessa jornada. E eu sou uma pessoa humilde. Tô aqui realmente para ensinar isso para vocês. Eu poderia muito bem ficar quieto, sabe? Mas eu acho isso besteira. Eu acho que a gente tem que criar uma comunidade, né? A gente tem que se unir. E essa comunidade é feita para você aprender sobre o estoicismo, entendeu? Essa comunidade que eu tô criando, estou nos primeiros vídeos ainda, mas eu sei que você aí vai se inscrever, ou você vai curtir, ou talvez não seja o momento, mas isso aqui é feito para você. Você tem que entender isso. É feito para mim, para você, pra gente viver o estoicismo na prática. Deixe nos comentários o que você pensa sobre o estoicismo. Então, eu falei até agora, né, passou até um helicóptero aqui. Eu tô meio resfriado, tô aqui na roupa de dormir. E é um vídeo cara a cara, assim, pra você se identificar comigo. E eu quero que você deixe nos comentários o que você pensa sobre o estoicismo, né? Eu falei, tipo, o que eu penso, e como eu disse, isso aqui é uma comunidade. Eu gostaria muito que você comentasse o que você acha do estoicismo, o que eu poderia melhorar pra você. O que você quer que eu fale sobre? Eu faço um vídeo aqui, né? Poucas pessoas estão vendo esse vídeo ainda. Mas para os poucos que viram, quero que você comente aqui, quero que você fale. O que você acha que o estoicismo pode entregar para você? O que você acha que o estoicismo pode dar para a gente quanto sociedade? Quero que você comente aqui. Se você quiser, fica à vontade para comentar. Se não quiser também, na próxima você comenta. E por último, eu quero que você venha fazer parte da minha comunidade. De se inscrever e veja meus outros vídeos. Eu tenho só outro vídeo ainda, né, por enquanto. Quero que você se inscreva aqui, né, para você justamente continuar vendo esses vídeos, né. E eu tenho um projeto, esse projeto é bem claro, que é levar a filosofia do Epicteto, do Sêneca, do Marco Aurélio, que é o estoicismo, só que com uma nova versão para pós-modernidade, que é a nossa era. Eu quero ensinar para você, por exemplo, como que você vai usar a inteligência artificial nos próximos anos, o que você pode fazer para se brindar, para você não perder seu emprego. Tudo isso vai estar aqui. Temas relevantes como saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Tudo isso vai estar aqui. E eu quero que você se inscreva aqui para a gente poder crescer essa comunidade. E esse foi o vídeo de hoje. E por último, eu queria dizer para vocês o seguinte, se você ficou até aqui, eu queria dizer que eu agradeço a você de verdade por
ter chegado até aqui. E eu acredito que a humanidade reside justamente na união, na comunidade. A gente tem que se unir, né, em uma comunidade e debater os problemas como os gregos antigos faziam. Não como hoje em dia, sabe? Que a gente pegou e perdeu essa coisa do diálogo. A gente perdeu o diálogo. A gente quer brigar. Então a gente tem que pegar e se unir em comunidade. Na minha comunidade, que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Você pode criar a sua também. E debater temas como os nossos queridos amigos gregos, o Zenão e o Epicteto faziam. Sentar, reunir, debater ideia, botar pra fora o que você sente. Por isso os gregos fizeram a civilização mais interessante da história. E a gente tem que fazer a nossa própria história agora. E é a nossa vez de fazer filosofia. É a nossa vez de debater as ideias. E a gente é importante também. E é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.